Eu quero desejar aqui umas boas-vindas a todos aqueles que foram convidados, que pertencem a outras igrejas, ou até mesmo você que está aí um pouco parado, né, e que hoje aceitou esse convite, está aqui juntamente com a sua esposa, né, e vice-versa. Vocês vieram aqui hoje ouvir um pouco sobre esse assunto. Nós temos a responsabilidade de dizer que depois da salvação da nossa alma, que é o livramento da condenação eterna, a decisão do casamento é a segunda mais importante que um homem ou uma mulher pode fazer. E nós dedicamos aqui esse tempo, essa preparação toda aqui, realmente entendendo a importância que é o casamento na vida de uma pessoa. Muitas pessoas bagunçaram literalmente as suas vidas por causa da falta do entendimento, de uma consciência verdadeira, né, do que é um casamento, de como vivê-lo, de como ele deve funcionar, né, de como ele foi feito para funcionar. Nossos irmãos aqui já falaram isso. Nessa minha pouca idade ainda, eu tenho visto muitas pessoas. A gente diz muitas pessoas e a gente fala com tristeza, né? Mas muitas pessoas amargar uma vida inteira vivendo uma infelicidade dentro de uma casa com outra pessoa. Não ela só vivendo infeliz, mas num relacionamento, quando há um infeliz, você pode ter certeza que o outro está também. E duas pessoas amargando uma vida inteira, desperdiçando uma vida, porque estão vivendo fora do propósito máximo de Deus, que é trazer alegria plena, satisfação e felicidade para a vida de um casal, para que esse casal, assim, querendo, né, e com a bênção de Deus também, gerando os seus filhos, possam formar uma família de pessoas de caráter, de bom procedimento, de honestidade, e possam entregar para essa sociedade realmente pessoas de verdade, que é o que ela muito precisa. Eu quero aqui deixar desde já a minha alegria de saber que todos esses que estão aqui estão realmente preocupados, e que se estão aqui não vieram só para agradar nem A nem B, mas vieram conscientes de que devem zelar dessa união que é o casamento, e não há uma maneira melhor de fazer isso senão recorrendo ao manual daquele que criou o casamento, como já foi lido aqui. Eu quero dizer que a nossa palestra aqui hoje, nós podemos chamá-la assim, né? Não é às vezes como uma palestra, muitas vezes que nós vemos aí no YouTube, onde uma pessoa que ajeitou o jeito de viver, né, um marido com a esposa, e eles ali deram um jeito de viver uma vida boa, e eles começam a contar, né, as experiências dele para outras pessoas, né? Às vezes os dois torciam cada um para um time muito rival, e eles brigavam muito por isso, mas eles decidiram nenhum torcer. E as pessoas ficam contando essas experiências, né? Mas eu quero dizer que a palestra nossa aqui hoje é totalmente bíblica. A instrução que nós vamos falar aqui. Eu não vim falar aqui da minha experiência de vida boa com a minha esposa, mas eu vim passar para vocês aqui instruções que o próprio Deus disse na sua palavra, nos quais, se nós olharmos para elas e atender a elas, nós viveremos não é somente uma vida boa, mas uma vida extremamente feliz e realizada no nosso casamento. Então, o perfil da nossa palestra aqui hoje é essa, uma palestra bíblica. E por ser uma palestra bíblica, eu não poderia de forma alguma usar nenhuma outra literatura a não ser a fiel, verdadeira e inerrante palavra de Deus. E é com ela que nós vamos conduzir aqui todo o assunto, do início ao fim. Quando nós vamos para uma audiência, né, escutar qualquer tipo de assunto, quanto mais disperso você fica com o assunto que está sendo falado, mais a palestra ou o que está sendo dito, ele parece que está demorando. Porque a sua mente e o seu coração não está atento com aquele assunto e você acha que aquilo está demorando demais.
Se você ficar muito atento no que eu vou falar aqui, quando eu terminar, que não vai demorar muito, você vai achar que eu falei uns 10 minutos no máximo. O que eu vou falar aqui são coisas extremamente interessantes. Pode ser que para muitos são coisas novas. Eu vou falar aqui verdades muito contundentes sobre o que diz respeito à nossa vida particular, a vida nossa do casal. Ok? Então fitem os olhos aqui em mim o tempo todo, não se distraia. Os que trouxeram seus filhos, eles estão muito bem cuidados ali agora. Eles vão ficar ali mais ou menos essa hora e meia, 1h30, não vão ficar aqui comendo uma comida muito boa. As irmãs são muito responsáveis, eles já devem estar fazendo ali algumas brincadeiras bíblicas. Então você pode ficar muito tranquilo quanto a isso. E você se preocupe com o seu coração e com o coração dessa pessoa maravilhosa que eu acredito que está aí do seu lado. Amém? Então vamos começar lá. Como eu falei aqui que eu vou usar somente a Bíblia, os irmãos aqui da mídia vão estar colocando os versículos aqui, ó. Pode ser que você que está aqui, você não trouxe a sua Bíblia, não tem importância não. Mas quando colocar no telão ali, eu queria que você lesse com bastante atenção todos os versículos que eu for lendo aqui também. Nós vamos começar aí com Gênesis, capítulo 2, nossos irmãos já leram aqui no início. E o versículo 24 e o 25. Vamos lá. Pode colocar para nós aí. Gênesis, capítulo 2, versículo 24 e 25. Olha lá. Portanto, deixará o varão, ou o homem, o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher, e serão ambos uma carne. E ambos estavam nus, o homem e a mulher, e não se envergonhavam. Quando nós vamos falar qualquer assunto na Bíblia Sagrada, é muito importante que nós olhemos para a Bíblia e examinamos quando foi a primeira vez que esse assunto foi dito na Bíblia, e como Deus pela primeira vez usou esse assunto. Casamento não é uma invenção de um homem ou uma mulher que às vezes estavam olhando um para o outro assim e achando muito bonito, decidiram se abraçar para ver o que dava, depois decidiram se beijar para ver o que dava. Deus foi quem criou o casamento, e Ele foi quem idealizou ele desde o início da criação. Primeiro Ele fez o homem ali, o varão. A Bíblia Sagrada diz que Ele olhou para o homem e disse: não é bom que o homem fique só, vou fazer para ele agora uma companheira, e que essa companheira seja para ele idônea, ela seja na medida exata que ele necessite, que ela seja a companheira certa para que ele possa desenvolver toda a sua vida. E Deus idealizou então o casamento, e Ele é o autor e o criador dele. E como autor e criador do casamento, Deus é quem detém, vamos usar uma linguagem assim bem técnica, né? O plano de funcionamento, ou o manual de funcionamento do casamento. Eu queria que vocês atentassem no versículo 24 ali, ó. Olha lá. Portanto, deixará o varão o seu pai e a sua mãe, e apegar-se-á a sua mulher. A palavra varão ali, usada na linguagem hebraica, né? Esse texto sagrado deve ter aí próximo de 4.000 anos que ele foi escrito. A palavra varão que foi usada ali é uma expressão usada por um homem já de idade formada. Quando está falando, em outras traduções, usa a palavra homem, né? Deixará, pois, o homem, o seu pai e sua mãe, e unir-se-á. E a palavra usada ali, mulher, é a palavra já usada para uma moça que já tem idade completa, que ela já é considerada uma moça responsável. Deus, no princípio, já sinalizou para todos nós aqui que o casamento que Ele projetou desde o princípio, Ele quer que se una nesse matrimônio um homem e uma mulher. Quando Deus fala sobre essa questão da idade, Ele está mostrando para nós que para casar, o homem precisa ser já um homem formado, maduro, consciente do que está diante dele. E da mesma forma, a mulher, já com maturidade e entendimento do que eles vão ter que se responsabilizar a partir daquele dia. Mas todos nós sabemos que casamento não é para os meninos, né? Os homens estão aqui, sabem o que eu estou dizendo. As responsabilidades que nós temos ao assumir a mão de uma donzela, como nós fizemos um dia, cada homem que está aqui quando foi
garanhar ali a sua namorada, a sua pretendente, foi até o seu pai ou a sua família, seja como foi a iniciativa de todos aqui, como eu tive que encarar meu sogro frente a frente, você já vai, ou melhor, você deveria ter a consciência, embora eu não tinha uma boa consciência na época não, eu tinha só 17 anos quando eu comecei a namorar, e eu dei muita canelada, até essa maturidade chegar, e eu estar naquele padrão ali. Mas nós estamos aqui falando sobre esse ponto, exatamente para que essa consciência esteja em nós. Deus está mostrando aqui para nós que além da maturidade, está falando que deve ser a união do casamento que Ele criou é entre um homem e uma mulher. Qualquer outra união que não seja entre um homem macho e uma mulher fêmea, usar essa expressão assim, não é a união, nem o casamento que Deus projetou para que acontecesse. Porque o fruto da união de um homem para com a mulher, ele resulta num resultado maravilhoso, que são quem? Os filhos. Não existe nenhuma outra união que vai resultar em filhos, a não ser a união de um homem com a mulher. Então Deus vai no início, ali, da construção do mundo e da humanidade, Ele já cria os primeiros ali, que é Adão e Eva, e une eles em casamento. Então, antes mesmo de Deus criar qualquer outra instituição, como igreja, ministério, Deus está criando família ali como a primeira coisa. Deus está mostrando, quando Ele cria a primeira instituição, Ele está mostrando para nós o valor que Ele tem sobre isso. Quando Ele faz isso como primazia, como primeiro lugar. Embora muitos de nós, principalmente a nossa cultura, nossa que mais ocidental que nós temos recebido. Nós vemos na televisão, nos jornais, nos podcasts, nos programas de entretenimento, as pessoas desdenhando o casamento como uma instituição que já faliu e está falida já há muitos anos lá atrás. E essas mesmas pessoas que estão com esse pensamento, elas estão se emaranhando em relacionamentos casuais, sem um compromisso verdadeiro, e gerando filhos bastardos, sem a presença de pai e mãe, e julgando na sociedade pessoas que não têm nenhum preparo emocional, nenhum preparo psicológico, porque dentro do lar, de uma família bem formada, de uma base bem estruturada, de um relacionamento firme entre pai e mãe, é o único lugar onde essa sociedade vai ver sair homens e mulheres de grande valor, de grande estima, de grande honestidade, de preparo emocional, que não vão se entregar às mazelas que existem nesse mundo hoje, como criminalidade, como prostituição, como entorpecentes, como álcool, para tentar de alguma maneira saciar problemas emocionais que foram adquiridos, tristemente, dentro do lar, por um lar desajustado. Por inúmeras vezes, eu, no Ministério Pastoral, tive que aconselhar jovens e adolescentes com problemas sérios, manifestando uma personalidade distorcida, alguns indo para o lado do homossexualismo, outros indo para o lado mais violento, outros tendendo a ir para o lado dos vícios. E quando você senta com um jovem desse, é muito fácil você olhar para ele e começar a criticar a postura dele. Porque o que é que a sociedade faz é isso. As pessoas fazem isso. Mas a gente vai viver na vida, a palavra de Deus vai nos ensinando. E quando você senta com essas pessoas, você começa a ter uma boa conversa com elas. Você vai conversando com elas ali, querendo entender o porquê elas querem ir por esse lado, sabendo que esse lado da vida é um lado negativo. Sabendo que a sociedade repudia isso. Violência, drogas, homossexualidade. Você quer saber o que está dentro dessa pessoa, que está empurrando ou puxando ela para essa situação. Quando você vai puxando a fita da vida dessa pessoa, você começa a perguntar: quem é seu pai? Quem é sua mãe? Unânimes são as respostas de quase todos. Meu pai não convive comigo. Meu pai abandonou a minha casa. Ou a minha mãe foi embora. Ou eu sou filho adotivo. Eu fui criado com meus avós. Essa ferida ou esse machucado emocional que fica na vida de uma pessoa que viveu e conviveu num lar totalmente desestruturado, onde o pai não tinha consciência do seu papel, nem a sua mãe. Eles viviam ali
de uma vida conturbada, brigando perto dos seus filhos e fazendo todas essas coisas terríveis e tristes que a gente vê acontecer por aí. Eles transferiram já o problema deles, eles abriram agora um problema na vida de outra pessoa, de um vulnerável, de um inocente, que veio na vida e está ali dentro do lar, buscando se agarrar das pessoas que ele mais estima, que é o seu pai e a sua mãe. Mas ele está vendo um cara truculento, irresponsável, imaturo. Ele está percebendo a sua mãe também agindo da mesma maneira ou até pior. E aquelas figuras que deveriam ser para ele um suporte emocional de proteção, no qual ele deveria se sentir seguro, feliz dentro de um lar, para ele crescer e desenvolver a personalidade. E o caráter dele está acuado, ele está com medo. Ele está com o seu emocional totalmente resbalado e sofrendo os piores conflitos na sua mente. Deus não criou o casamento para ser assim. Deus disse a Abraão, a Débora citou isso aqui: em ti serão benditas, abençoadas, felizes. A palavra bendito significa, a palavra bem-aventurado significa feliz. E esse é o propósito que Deus tem para o casamento, quando Ele o cria. Vamos agora para um texto de Mateus, no capítulo 19, no verso 3. Mateus 19, verso 3. Então, Deus é o Criador, o autor do casamento. E Ele uniu o homem e a mulher para inaugurar essa maravilhosa instituição. Agora o Senhor Jesus está aqui em Mateus, no capítulo 19. A Bíblia fala que chegaram ao pé dele os fariseus, tentando e dizendo: é lícito ao homem repudiar sua mulher por qualquer motivo? Repudiar significa divorciar dela, não querer ela mais. Ele, falando de Jesus, porém, respondendo, disse: não tendes lido que no princípio, em Gênesis que nós vemos, o Criador fez o quê? Macho e fêmea. Versículo 5. E diz: portanto deixará o homem pai e mãe, e se unir-se-á a sua mulher, e serão dois, uma só carne, como foi lido aqui. Assim já não são mais dois, mas uma só carne. Portanto, o que Deus ajuntou, não separe o homem. Continua. Disseram eles: então, por que mandou Moisés dar carta de divórcio e repudiá-la? E disse-lhe ele: Moisés, por causa da dureza do vosso coração, vos permitiu repudiar vossa mulher. Mas do princípio não foi assim. Eu vos digo, porém, que qualquer que repudiar sua mulher, não sendo por causa de prostituição, e casar com outra, comete adultério. E o que casar com a repudiada, também comete adultério. E disseram seus discípulos: se é assim a condição do homem relativamente à mulher, não convém casar. Ele, porém, lhes disse: nem todos podem receber essa palavra, mas só aqueles a quem é concedido. Como Deus é o criador do casamento, o idealizador dele, como eu falei aqui, o que é o casamento? Nós vamos resumir, segundo as palavras de Jesus. Casamento é uma união insolúvel, nossos irmãos até falaram um pouquinho sobre isso aqui, né? De amor e de entrega mútua, dos dois, no qual Deus sela essa união. Jesus falou sobre isso. O casamento é esse selo. Jesus, quando foi censurado, falando, as pessoas estavam ali conversando com ele, porque as pessoas estavam com o seu coração pensando em separar aquilo que Deus uniu. E eles chegaram para Jesus, puxando o assunto com Jesus, tentando testar ele. Ele falou assim: você não viu lá desde o início como foi? Deus fez o homem e a mulher. Você está falando de Deus, deu a vida. E Deus, depois que fez o homem e a mulher, uniu ambos, os dois, em uma só carne. E diz: está unido e ninguém separa. Jesus está dizendo para eles: Deus deu uma vida para o homem e uma vida para a mulher. E Deus deu também, além de uma vida para o homem, uma vida para a mulher, Deus deu para a mulher um homem, e Deus deu para o homem uma mulher. Uma vida nós temos aqui. Nós tem aí um ditado popular, diz que um gato tem 7 vidas, né? Eu não acredito nisso também, não. Mas nós só temos uma. Você só tem uma e ela está passando rápido. Um homem
que chega à vida com 90 anos de idade, ele passou 30 anos dormindo, e 30 anos da vida dele, ele passou trabalhando e comendo. E de 90 anos, lhe sobrou só 30 para ele usufruir realmente da vida e fazer alguma coisa plausível e fazer ela valer a pena. Se você viver 90 anos, como tem muitos aí partindo com 60, com 70, você vai ter aí uns 20 só. E tem muita gente, tristemente, que está amargando essa única vida com a única, com o único ou com a única pessoa que Deus te deu para você viver ela, ser muito feliz com ela. Deus só me deu uma vida. Ele também só me deu uma esposa. A única exceção que tem, que a Bíblia Sagrada fala, é na hipótese de eu passar dessa vida para melhor com Cristo. Só assim a Cláudia está liberada para ela. Mas eu acho que a minha ama tanto que ela vai querer ficar sozinha, esperando me encontrar nos céus comigo, se Deus fizer isso. Mas brincadeira. Deus só coloca essa condição para um casamento se dissolver. É quando uma das partes não está mais presente. Quando uma das partes já não está mais em vida. Os fariseus chegaram para Jesus e falaram assim, não, aqui ó, Moisés falou que pode dar carta de divórcio. Jesus falou assim, olha, até pode. Uma questão de prostituição. Mas o que acontecia com alguém quando ele adulterava naquela época que Jesus estava falando aquilo? Eles apedrejavam ele até a morte. O outro podia casar mesmo, hein? Porque o outro lado estaria morto. Jesus respondeu muito bem, e as pessoas têm se enganado com esse assunto. E vamos colocar um versículo aí de Eclesiastes, capítulo 9, versículo 9. Eclesiastes 9, verso 9. Olha lá. Goza a vida com a mulher que amas, todos os dias de vida na tua vaidade, as quais Deus te deu debaixo do sol, todos os dias da tua vaidade, porque essa é a tua porção nessa vida, e do teu trabalho que tu fizestes debaixo do sol. Essa palavra gozar tem a ver com prazer, com alegria, com satisfação. A palavra de Deus está falando para nós fazermos isso. Ela está sendo dirigida aqui na figura do homem, né, diretamente para nós, homens estão aqui, mas é também para as mulheres. Alegre-se a vida que você tem com a mulher que está do seu lado aí, porque você vai ter só essa vida, e só essa mulher para você viver essa vida. E se você não fizer, né, segundo o que a palavra de Deus fala, fazer de tudo para que essa vida seja uma vida feliz e contente, você vai desperdiçar ela aqui e até arriscar perder ela eternamente nos céus. Mas tem um conselho maravilhoso aqui. Alegra a vida, né? Viva a vida. Seja satisfeito com a vida. Com a mulher que amas todos os dias da sua vida. Faça isso. Jesus estava ali mostrando para aqueles homens a vontade de Deus. Mas os homens estavam ali mostrando a vontade deles. O que eles estavam querendo? Eles estavam querendo repudiar a sua mulher. E os fariseus eram homens de um coração muito maligno. E Jesus fala assim, olha, eles falaram assim, não, mas Moisés falou que nós podíamos. Jesus falou, Moisés falou isso por causa da dureza do coração de vocês. A Bíblia condena um homem ou uma mulher de um coração duro. E a Bíblia compara um coração duro a um coração maligno, que quer fazer as coisas más. O que esses homens estavam fazendo naquela época, que levavam eles a repudiar suas mulheres? Eles estavam tratando elas tão mal, ao ponto de elas amargarem a vida do lado deles, e amargando a vida do lado deles, elas começaram agora também a tratar eles mal. E agora eles têm motivos para dizer, eu não te quero mais, você está me tratando muito mal. Você já viu essa situação acontecer? O cara começa a tratar a mulher dele mal, porque ele quer, na verdade, sair ileso do negócio. Esses caras estavam com essa intenção para cima de Jesus. Jesus falou assim, olha, o negócio do divórcio de vocês não tem nada a ver com Moisés.
O negócio de vocês é o que está dentro do coração. Existe um coração maligno aí dentro de vocês. Vocês querem pecar contra Deus, cometendo pecados de prostituição, traindo, fazendo coisas erradas. E vocês agora estão forçando a mulher da sua mocidade, a mulher com quem você casou e jurou amor, lealdade. Você está forçando ela a viver uma vida amarga e ela vai te julgar para cima de você também amargura. E você agora está dizendo que ela não serve para você. Jesus está combatendo esses homens. Eles estavam forçando a barra para ver se Deus liberava eles, divorciar delas e eles casar com outra, que na concepção deles seria melhor que a atual. Então, só que Jesus disse para eles que aquilo que Deus uniu, o homem não deve separar. Vamos colocar lá Malaquias capítulo 2, verso 13. Olha lá. Deus está chamando a atenção do povo. Ele diz assim, ó, ainda vocês fazem isso? Vocês cobrem o altar do Senhor de lágrimas, de choro, gemidos, de sorte que Ele não olha mais para a oferta de vocês, nem aceitará com prazer da vossa mão. E dizeis por quê? Porque o Senhor foi testemunha entre ti e a mulher da tua mocidade. Quando Deus criou o casamento, Ele se responsabilizou em a testemunha presente no ato, com a qual tu foste desleal, sendo ela a tua companheira e a mulher do teu concerto. 15. E não fez ele somente um, sobejando-lhe o espírito? E por que somente um? Ele buscava uma semente de piedosos, porquanto guardai-vos em vosso espírito, e ninguém seja desleal para com a mulher da tua mocidade. 16. Porque o Senhor, Deus de Israel, diz que aborrece o repúdio, esse ato de forçar a pessoa, e aquele que encobre a violência com a sua veste. Até chega casos de acontecer isso, né? De violência. Diz o Senhor dos exércitos, porquanto guardai-vos em vosso espírito, e não sejais desleais. Ele é a testemunha presente no dia em que nós fizemos a nossa aliança. Nosso casamento, nós nos preocupamos em chamar pessoas idôneas, né, casais do nosso conhecimento, para ser as testemunhas, para se alegrar conosco. Deus já estava comprometido em estar ali para selar essa aliança. Então Deus é o criador e idealizador do casamento. O casamento é essa união insolúvel, né, que não se desfaz, de homem com a mulher. Deus nos deu uma vida e uma somente para viver ela bem. E quando nós estamos falando, mexendo nesses pontos sérios aqui, eu estou falando aqui hoje para nós a questão de como viver um relacionamento feliz em cima de uma base, de um alicerce seguro, que é a palavra de Deus. Até já foi citada aqui hoje. Uma casa sob areia, ela não permanece com um vento igual esse que deu aqui hoje, essa chuvinha pouca. Uma casa sob areia, ela resbala. Um casamento também que não tiver um alicerce firme. O que seria o alicerce de um casamento? É uma consciência dentro da mente e do coração, tanto de um como o outro. E essa consciência me leva a viver e cumprir o meu papel e a minha missão dentro dessa instituição, dentro da minha família. E eu vivendo e sabendo o que eu devo fazer e o que eu não devo fazer. Esse casamento vai ser, né, firmado em cima desse alicerce, e ele vai estar firme, seguro, do dia que ele começou até o dia que o Senhor assim aparecer para nos buscar, ou que a morte chegue antes de Jesus e nos leve para agora com Ele. Mas, tendo esse alicerce, ele não vai ser só um casamento que vai durar, mas vai ser um casamento prazeroso. Meus irmãos, cá para nós. É coisa boa ou não é? Você olhar e enxergar no rosto de um casal, de uma família, felicidade e realização. Você já chegou na casa de uma família que tem felicidade e realização? O amor é sempre algo muito comum entre eles, o companheirismo, a humildade. São todos cúmplices em todas as questões do lar, da casa. Fazer tudo aquilo funcionar muito bem. Para todo tempo aquilo está proporcionando satisfação, alegria.
e prazer entre todos. Esse foi e é o propósito eterno de Deus com o casamento. Nós muitas vezes é quem bagunçamos tudo, desorganizamos tudo. Se Deus é o autor do casamento, e o casamento é uma união entre o homem e a mulher, mas qual é, na verdade, o grande propósito de tudo isso? Eu vou falar sobre esse propósito aqui. Eu vou encerrar depois com isso. Seria, como muitos aí falam e zombam até da Bíblia Sagrada, o propósito do casamento só para a procriação da raça humana? Que o propósito de um homem unir com a sua esposa é simplesmente para ambos gerarem filhos? Seria esse o propósito do coração? Deus disse lá atrás, né? Que era para o homem e a mulher, quando eles se unissem no casamento, que é para eles encher a terra e povoar ela de filhos, né? Era realmente para ter a procriação. Ela não é o propósito do casamento máximo, ela faz parte do casamento. Muitas pessoas aí fora estão desdenhando a palavra de Deus, e segundo eles, o propósito de Deus com o casamento é só procriação. E que Deus tranca as pessoas num relacionamento ali só para elas com esse fim, procriarem. Eles não sabem nada sobre Deus nem a sua palavra. Vamos para um texto agora de Efésios, no capítulo 5, no versículo 22. Já está aí? Tá. Vamos prestar atenção nesse texto. Vós mulheres, sujeitai ao vosso marido como ao Senhor. Porque o marido é o cabeça da mulher, como também Cristo é o cabeça da igreja, sendo ele próprio o salvador do corpo. De sorte que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim também as mulheres sejam em tudo sujeitas ao seu marido. Vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando-a com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, nem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher como o seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama-se a si mesmo. Porque nunca ninguém aborreceu a sua própria carne, antes a alimenta e sustenta, como também o Senhor, a igreja. Porque somos membros do seu corpo. Por isso deixará o homem seu pai e sua mãe e se unirá à sua mulher, e serão dois numa carne. Grande é esse mistério, digo, porém, a respeito de Cristo e da igreja. Assim também vós, cada um em particular, ame a sua própria mulher como a si mesmo, e a mulher reverencie o seu marido. A palavra do Senhor vem trazer para nós aqui agora a revelação máxima do propósito do casamento. E ela vem mostrar para nós como é que, na verdade, o propósito no qual Deus criou esse casamento. As pessoas no Velho Testamento viveram os seus relacionamentos sem uma referência de como elas deveriam se comportar dentro de um casamento. Nós vemos algumas situações difíceis acontecerem. Às vezes você vê o comportamento de um homem para com a sua mulher, às vezes de uma forma mais rústica, da mesma forma, às vezes, o comportamento da mulher com o seu marido também de uma forma mais fria. Você vê a linguagem como é dita ali no Velho Testamento. Parece um relacionamento um pouco mais distante, mas não era esse o propósito de Deus. Embora Deus precisasse que a humanidade, as famílias realmente tivessem muitos filhos para a expansão do propósito de Deus com a humanidade. O propósito de Deus estava para ser revelado com o casamento, e ele foi revelado. Em Jesus foi revelado o propósito do casamento. Como um homem deve viver com a sua mulher. E como Deus mostrou isso para nós, como um homem deve viver com a sua mulher, Ele usou o exemplo do seu Filho Jesus Cristo para com a igreja, para com a humanidade perdida. E Ele pega agora o relacionamento matrimonial de um homem para com a mulher, e Ele traz ele, e iguala ele com o que Jesus Cristo fez para com a humanidade perdida, e o que Ele faz hoje com a sua igreja, com o seu povo,
que creu nele todo o seu coração, que se arrependeu dos seus pecados e tem vivido agora uma nova vida de fé e de obediência à sua palavra. E quando ele vai mostrar isso para nós, ele vai nos dar um modelo, a referência de como nós vamos viver a nossa vida, de como nós devemos viver a nossa vida ao lado da nossa esposa e de como as esposas devem viver a sua vida ao lado do seu esposo. Cristo é a revelação do propósito de Deus para o casamento. Quando você coloca os seus olhos para Ele, e aí começa a ler as Escrituras, você vai ver, quando você vai para esse texto de Efésios capítulo 5, e também de Colossenses no capítulo 3, você começa a enxergar como você deve viver a sua vida ao lado da sua mulher, e mulher como você deve viver a sua vida ao lado do seu esposo. Cristo é o nosso modelo de conduta, de como nós devemos viver dentro do nosso casamento. Ele demonstrou isso para nós na redenção, e Ele tem mostrado isso para nós na preparação do seu povo, da sua igreja. Vamos para um texto aí agora de Romanos, capítulo 8, verso 28. Romanos capítulo 8, verso 28. Sabemos que todas as coisas contribuem juntamente para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que são chamados por seu decreto. Verso 29. Porque os que dantes conheceu, falando das pessoas, de mim e de você, também os predestinou para serem conforme a imagem de seu Filho, a fim de que ele seja o primogênito entre muitos irmãos. Eu falei aqui no início, exemplos de pessoas que ajustaram as suas vidas para viver bem dentro do seu casamento, pode ter até alguma valia na nossa vida. Mas nada substituirá as Escrituras sagradas, ou o que Deus fala para nós de como viver o casamento, sendo Ele o Criador dele, e aquele que tem o manual da conduta dele, para que esse casamento tenha um sucesso pleno. Estou falando de plenitude, estou falando de vida abundante, eu estou falando da felicidade que você sonhou quando você era um adolescente, quando você olhava, né, ali e pensava comigo, eu quero ter um casamento, eu quero ser muito feliz quando eu ser casado. Eu quero realmente viver uma vida muito alegre, muito contente. O propósito, dentro do meu casamento, da minha vida, e da vida da minha esposa, e de todos vocês que estão aqui, é que Deus, através do casamento, comece a nos conformar, eu e você que estamos aqui com a palavra do Senhor fala, a imagem e a referência de Jesus Cristo e da conduta dele. O casamento onde Deus nos uniu, Ele vai com isso fazer com que eu e você que estamos aqui, vivendo a vida a dois, sejamos conformados dia após dia a essa imagem e essa semelhança que Jesus Cristo tem. E dentro do casamento é que nós vamos ser conformados, moldados. Quantos aqui olham para Jesus e vê que Ele viveu a vida, a palavra do Senhor fala que Ele nunca errou uma vez sequer na sua vida. Os soldados romanos que observavam os filósofos gregos e tudo mais, falarem coisas interessantes e bonitas, chegaram, quando Jesus estava falando, e falaram assim, ó, nós nunca ouvimos um homem falar, como esse homem aí tem falado. Na beira de um rio, assim, Jesus Cristo falando. Ele falou assim, nós nunca ouvimos um homem falar como esse homem. Ele é a expressão máxima do que um ser humano pode viver aqui nesse mundo, em todos os sentidos. Nas situações em que deveria manifestar a pior coisa que um ser humano pode manifestar, mediante traição, mediante se apanhar de forma cruel e injusta, um ser humano revida, ele quer vingança. Não, ele externou amor, misericórdia, ele foi o ser humano mais perfeito. A Bíblia está dizendo que Deus vai fazer comigo e com você, com que nós sejamos a imagem de Jesus Cristo. E isso começa a acontecer dentro do nosso casamento, sendo Ele o nosso modelo de conduta. Muitas pessoas estão desesperançosas da sua própria vida, porque elas olham para elas
Não enxergo muito sentido. No mundo está cheio de gente assim. Cláudia conversava com uma jovem esses dias, ela se declara ateu, não crê na existência de Deus. A Cláudia virou para ela e disse assim: a sua vida tem algum sentido? Ela falou assim: não tem um mínimo sentido. Porque quando você tira tudo da vida, não sobra o quê? Nada. Ele tudo. Eu quero vos dizer, todos vocês estão aqui, sentados nesses bancos. Deus tem, para mim e para você, desde o dia em que nós colocamos essa aliança no nosso dedo e assumimos um compromisso com o nosso cônjuge, sua esposa, o seu esposo. Deus naquele dia, Ele inaugurou na sua vida um propósito. Você naquele dia recebeu de Deus uma missão para viver aqui nesse mundo. Eu vou falar dela aqui daqui a pouquinho, abrir mais isso. Mas você não é qualquer pessoa que está por aí batendo cabeça. Eu quero dizer que foi Deus quem te colocou com esse propósito. A partir do dia que você casou. E essa pessoa que está do seu lado aí hoje, que você está uns abraçados, outros pegados na mão com ela, ela faz parte do cumprimento do seu propósito de vida. Que você tem aqui nesse mundo, dado por Deus que te criou. E muitas pessoas estão, em vez de abraçar aquele que vai ser o cúmplice desse propósito, do cumprimento dele, eles estão afastando. Meus irmãos, não existe nada mais prazeroso do que prosperidade. Prosperidade é você começar algo e terminar algo bem. Aquilo te dá uma satisfação, um projeto, um empreendimento, uma coisa que você empreendeu, começar e você consegue concluir aquilo. Uma casa que você projeta desde a compra do lote, suar das prestações. Você olha para o lotinho pelado ali, cheio de mato, mas você está enxergando a sua casinha ali construída e você passa os anos. E chega o dia, você vai lá na Magazine Luiza e compra aqueles móveis parcelados, mas você senta no sofá com a sua esposa. Liga a televisão, vamos assistir agora. Algo muito bom aqui. Você diz, nós estamos realizados. Nós conseguimos. Prosperidade nesse sentido é algo maravilhoso. Todos nós temos da parte de Deus um propósito. Quem não tem propósito não tem sentido de viver nessa vida. Eu quero vos dizer, casamento foi um propósito que Deus deu para a minha vida e para a sua vida, você que está aqui. E muitas vezes você está indo ao contrário do cumprimento desse propósito. Porque você está vivendo fora, sem essa consciência, sem saber a missão que Deus colocou sobre a sua vida, desde o dia que você assumiu esse casamento. Vamos aí para mais um texto. Romanos capítulo 5, verso 6. Romanos 5, verso 6. Porque Cristo, estando nós ainda fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. 7. Porque apenas alguém morrerá por um justo, pois poderá ser que pelo bom alguém ouse morrer, mas Deus prova o seu amor para conosco, em que Cristo morreu por nós, sendo nós ainda pecadores. Esses versículos mostram a obra da redenção de Jesus com a sua igreja, com a humanidade perdida. A palavra do Senhor mostra para nós claramente, olha, Ele provou o seu amor para conosco. Cristo morreu ao seu tempo por nós, e nós éramos o quê quando Jesus morreu por nós? Ímpios, pecadores. Nós não merecíamos de forma alguma essa expressão de misericórdia, de graça e de amor de Jesus Cristo. Quando nós lemos em Efésios, no capítulo 5, no versículo 25, diz assim: vós maridos, amai a vossa mulher, como também Cristo amou a igreja e a si mesmo se entregou por ela, para santificar, purificando com a lavagem da água pela palavra, para apresentar a si mesmo igreja gloriosa, sem mácula, sem ruga, nem coisa semelhante, mas santa e irrepreensível. Assim devem os maridos amar a sua própria mulher, como ao seu próprio corpo. Quem ama a sua mulher, ama a si mesmo. O testemunho agora do Espírito Santo, da maneira como um marido deve conviver com a sua mulher,
é na mesma proporção e intensidade como Jesus Cristo amou e ama a sua igreja. Meus irmãos, a gente quando é solteiro tem umas bobagens de idealizar na nossa mente a pessoa que nós vamos casar com ela. E nós idealizamos essa pessoa, tanto o jeito dela, a personalidade dela, os talentos dela, e nós também projetamos, né, irmão Silvio? O físico. Somente os homens, né? Essa parte física. E você idealiza ali na sua mente a mulher perfeita, e as mulheres pensam no homem perfeito, um homem bem definido, bonito, cabelo bem penteado, de preferência bastante cabelo. Que tem um tom de voz bonito, seja alto, de preferência magro. Né, irmão Cristian? As mulheres pensam isso em tudo. E os homens também pensam e formam na sua mente a mulher perfeita para eles se casarem. Meus irmãos, se essa mulher existisse, tenho certeza, ela não casaria comigo e com nenhum dos homens que estão sentados aqui nessa cadeira. Mulheres, se esse homem perfeito existisse, ele não casaria com vocês de forma nenhuma. Mas a gente é assim. A gente faz essas. Nenhuma pessoa vai atingir o nível da exigência e dos critérios que o outro tem. Eu sou consciente disso, irmão Zulomar. Que eu não atingi o padrão que a Cláudia pensou. Eu tenho certeza que ela queria alguém com mais cabelo. E com outras características de caráter e de personalidade. Eu tenho certeza, irmão Ito, que você não acertou os da irmã Tamires. Todos. E realmente a gente não atinge, né? Não consegue acertar o nível que o nossa companheira ou das mulheres do companheiro atinge. E nisso começa a se manifestar aqui uma das primeiras coisas que Jesus manifestou pela sua igreja, que é chamado amor incondicional. Amor sem condições. Cristo amou a humanidade e a sua igreja sem impor condições. Se Cristo tivesse imposto uma única condição para poder amar e salvar a humanidade perdida, vamos imaginar que a condição que Jesus Cristo tivesse colocado para me salvar e me amar, todos vocês estão sentados aqui. Vamos pensar que Jesus colocasse assim, ó, eu vou amar as pessoas de qualquer maneira, mas a única condição vai ser que se elas não tivessem mentido uma única vez. Quantos que estão aqui que seriam salvos e amados por Jesus? Cristo não colocou condições para nos amar, porque nenhum de nós atingia a condição que Deus, pela sua justiça e pelo seu nível de estabelecimento de conduta moral, de personalidade, nenhum de nós ia atingir aquele nível. E Ele nos amou sem condições, com amor incondicional. E agora, a palavra do Senhor vai mostrar para nós que o propósito do casamento, Ele está dizendo que os homens agora, os maridos, eles devem amar as suas esposas igual quem? Igual Jesus amou quem? A igreja. Sem colocar o quê? Condições. Quando eu entendo que o meu relacionamento com a minha esposa, ele não pode estar apegado na vida que ela vai tentar viver da melhor maneira possível para me ser agradável, para me tentar me fazer feliz, para tentar ser a melhor pessoa ao meu lado. Mas eu entendo que a minha missão, o meu propósito de estar casado com ela está ligado não a ela, mas ao Deus que me criou e me deu essa missão, esse propósito. Eu nunca vou falhar nele. Quando o meu coração está totalmente apegado a Deus, no temor dele, na obediência, no cumprimento do propósito e da missão que ele me delegou.
Ele está me pedindo, eu como o esposo da Cláudia, para amar ela como ele amou a mim mesmo. Como ele me amou? Ele me amou não colocando a condição dos meus erros, das minhas falhas, do meu caráter. Ele falou, agora você ama a sua esposa como eu te amei. Para fazer isso por ela, eu deveria todas as manhãs levantar muito cedo, me ajoelhar, beijar os seus pés, tratá-la como a flor mais preciosa, eu tento, e fazer dela a pessoa mais feliz e realizada desse mundo, porque foi isso que Jesus fez por mim. Ele permitiu que os homens mais cruéis e violentos e malignos daquela época, que eram os soldados romanos, pregassem ele vivo, numa cruz, e ele não abriu a sua boca quando eles fizeram isso com ele. E por que ele permitiu isso? Não foi as palavras de Pôncio Pilatos com Jesus, foi assim, eu tenho poder para te prender, eu tenho poder para te condenar. O que Jesus Cristo falou para Pôncio Pilatos? Nenhum poder você tem sobre mim, se do céu, se de Deus não tivesse te dado. Em outras palavras, o que vai acontecer comigo aqui não é porque você ou nenhum dos soldados quer, eu quero, eu vim aqui para isso. Eu vim aqui derramar o meu amor para a humanidade caída e perdida para salvá-la. Eu estou fazendo por minha vontade. E o Pai que me enviou é que quer isso. Cristo estava provando o seu amor. E Ele me manda agora como um homem amar a minha esposa como Ele me amou. Sem condições. Sem condições em todos os sentidos. A Bíblia fala que Deus não faz acepção de pessoas. Em nenhum critério, na cor da pele, na altura, na condição física, na idade, seja criança, adulto, velho, não faz acepção de pessoas. A Bíblia está me dizendo agora que eu devo amar a minha esposa nessa mesma intensidade. Meus irmãos, quando nós casamos, tá um casalzinho ali jovem, olha como é que tá bonitinho, 20 e poucos anos, né, Benício? Tudo esticadinho, bonito, sorriso. Mas isso vai passar. E a vida tem circunstâncias difíceis. A vida tem circunstâncias difíceis. Situações podem acontecer na nossa vida. Acidentes, que pode às vezes mudar essa figura. No qual um dia a Cláudia se apaixonou perdidamente. E eu posso agora ficar muito diferente do que quando eu fui lá atrás. Embora isso já aconteceu em grande escala. Mas quando eu aprendo que eu devo amar a minha esposa não segundo os conceitos malignos, egoístas desse mundo, mas segundo o conceito de Cristo, que é um amor o quê? Sem condições. Eu não vou amá-la porque hoje ela é muito linda e muito bela, mas eu vou amá-la porque Deus me ordena e eu estou vivendo agora o propósito da minha vida, que é amá-la sem condição. Ela está como ela está hoje. Sou perdidamente apaixonado por ela. Mas as circunstâncias vão mudar, porque vão mudar. O rosto vai cair, o resto vai cair. Mas o meu dever, a minha consciência não está nisso. A minha consciência está em que Cristo me mandou amá-la, porque Jesus vai amar ela até o final, em todos os dias que ela viver, e eu devo também amá-la com essa mesma intensidade, sem condições. Não estão entendendo isso? Então, Deus está moldando a minha vida, dentro do meu casamento, me fazendo exercer o quê? Amor incondicional, sem condições. Às vezes, se eu perguntar aqui um casal muito apaixonado, e às vezes não querendo magoar o outro, ele vai falar, eu vou perguntar assim, o seu companheiro acertou em tudo que você esperava num homem? Você vai olhar assim para assim. Mas a gente sabe que não, em tudo não. E nós exercemos essa questão de amar as nossas esposas, amar a quem está do nosso lado. O amor incondicional, quando realmente nós começamos a entender isso. Eu e a Cláudia temos diferenças grandes, como eu acredito com meu irmão Zilomar, com a minha irmã Joyce, e todos os demais que estão aqui, os casais.
A minha personalidade é bem diferente da dela. Nós tivemos já muitas discussões nessa vida. Como acredito aqui que muitos casais já tiveram algumas, outros tiveram mais. Mas chegou um tempo da minha vida, aí, uns 7 anos atrás, eu decidi, eu e ela, nós não vamos desperdiçar a nossa vida mais. Nós vamos viver feliz. Nós não vamos dormir várias noites brigado um com o outro mais. Nós não vamos amargar os poucos anos de vida que Deus vai nos dar sobre essa terra. Não vou decidir viver e te amar e te fazer realizada com o meu amor. E ela me respeitar, autoridade, submissão, o amor também. A palavra do Senhor fala em Tito, né? Que as mulheres devem amar os seus maridos. E todas aquelas questões. Eu não vou falar aqui hoje da questão prática do casal. A minha intenção aqui é falar só do alicerce aqui hoje. E Deus está mostrando para nós aqui que isso é totalmente possível quando nós entendemos como nós devemos fazer isso. Marido, você que está aqui, homem, você que está aqui, a forma do amor como você deve amar a sua esposa é essa aqui. Como Cristo amou a igreja, sem condições. Você não está apegado, como eu falei aqui, ao físico, nem a esse tipo de questão, mas está apegado a cumprir de todo o seu coração o seu propósito de viver isso. E mulheres, a Bíblia Sagrada diz que assim como a igreja está sujeita a Cristo, assim as mulheres devem também ser em tudo sujeitas aos vossos maridos. O marido tem a figura de Cristo como exemplo, da forma como ele vai amar a sua esposa. E as esposas têm da parte da igreja, como aquela que está debaixo de total submissão a Cristo, como exemplo de como ela deve viver e de conduta com o seu marido. Quantos aqui que amam a Jesus Cristo e querem obedecê-lo todos os dias da sua vida? Esse é o modelo de fé e de conduta que as esposas devem ter com seus maridos. Quantos querem honrar Jesus Cristo e viver a sua vida? Como a irmã Cidinha abriu aqui, nós viemos aqui para isso também, para adorá-lo, para bendizê-lo. Porque Ele é o Senhor da nossa vida, nós recebemos Ele assim como Salvador e como o Senhor da nossa vida. Jesus manifestou por nós esse amor incondicional. Meus irmãos, a base de um casamento, como eu falei aqui, feliz, é ter essa consciência dentro da minha mente. Muitas vezes as pessoas até sabem dessas coisas que eu estou falando, mas a consciência não está gerada nelas. Eu poderia trazer aqui uma palestra muito extrovertida, mas está cheio disso aí na internet, sobre esse assunto. Falar sobre os problemas do casal e brincar com isso aqui, e ficar bem extrovertido. Mas isso não é o que nós estamos precisando. Nós estamos precisando da verdade, que vai formar em nós uma base sólida, que nós vamos viver uma vida feliz e realizada. E as brincadeiras, os problemas do casamento vão ser para algum momento de descontração, que nós estivéssemos conversando assim. O mundo precisa disso. Eu quero dizer que só em Cristo as pessoas vão encontrar e achar esse casamento feliz e realizado aos moldes. Porque quem o criou para viver segundo um molde. E o molde é quem? É Jesus. Jesus exerceu também, como nós lemos lá, misericórdia. O que é misericórdia? Misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. Repetindo, misericórdia é Deus não me dar o que eu mereço. Os pais que estão aqui sabem muito bem disso. Já foram filhos também. Já viu quando você faz uma coisa errada e sua mãe tem total direito de corrigir com a vara, mas ela chega e fala assim: eu vou te dar uma segunda chance, eu vou te dar uma chance. Dessa você não apanha. Você sabia que você ia apanhar. Por que você sabia que você ia apanhar? Porque aquilo que você fez merecia um corno, né, irmão João? O irmão João já contou umas histórias dele. Então você sabia, o couro era certo, mas sua mãe chega e fala assim: não, eu vou deixar passar dessa vez. Ela está usando de quê com você? Misericórdia. Misericórdia é você não dar à pessoa aquilo que ela merece. Todos nós temos falhas. E todos nós nessa nossa caminhada vamos falhar. E muitas vezes dentro da nossa casa manifesta com mais intensidade as nossas falhas. Porque ali não é 24 horas, né? Porque a gente trabalha.
fazia muito tempo juntos ali, e a nossa personalidade, ela manifesta ali quem ela é mesmo dentro da nossa casa. As falhas do nosso caráter se manifestam dentro da nossa casa. E nós vamos viver e às vezes situações difíceis vão acontecer. Nosso casamento, brigas nunca deveriam ter existido, aconteceram. E dentro dessas brigas, reações que não deveriam ter acontecido, aconteceram. Palavras que nunca deveriam ter saído, saíram. A explosão do descontentamento com a atitude de A ou B veio, e esse descontentamento produziu uma intensa ira, raiva. Principalmente se aquilo que foi feito foi grave, envolveu os sentimentos. E as situações acontecem, os erros e as falhas. Jesus usou conosco misericórdia. A maior expressão da misericórdia é demonstrada no perdão. A maior expressão da misericórdia é mostrada no perdão. Jesus mostrou a maior extensão da misericórdia dele quando ele nos perdoou. Eu quero dizer aqui a todos, não existe casamento feliz, realizado, forte, firme, que não esteja dentro dele misericórdia, perdão. Não tente se enganar a si mesmo e nem empurrar isso para frente. Deus não te chamou para carregar esse fardo pesado, da mágoa, do ressentimento. Deus quer você livre, feliz e realizado. O ressentimento é um veneno maligno que você coloca dentro do seu coração e guarda ele. E tenta arrastar ele pelos anos da sua vida. Você diz, essa pessoa não podia ter feito isso comigo. É claro que não. Eu não merecia ter passado por isso. É claro que não. De forma alguma. De jeito nenhum. Mas eu quero dizer, só tem um remédio para isso. Perdão é o remédio para isso. Se você quer viver uma vida feliz ao lado dessa pessoa, você vai ter que aprender a fazer esse coração muitas vezes duro, irreverente, às vezes até ignorante, a aprender a perdoar. Se você quer viver uma vida feliz e realizada, aos moldes de Jesus. Porque o que Jesus fez por nós foi isso, ele perdoou. A Bíblia fala que ele não só perdoou, a Bíblia fala que ele fez o que também? Ele apagou, ele esqueceu dos nossos pecados. E essa é a forma de Deus perdoar. Ele apaga. Ele não se lembra mais. Ele não toca mais nesse assunto conosco. Ele não esfrega isso na nossa cara mais. Sabe quem gosta de fazer isso? Satanás. Aquilo que você fez lá atrás, ele quer esfregar aqui na sua cara de novo. É por isso que o perdão é a ação máxima da misericórdia. Ele vem e apaga, ele cancela aquele ato de dívida que foi gerado ali. Seja em palavras, em sentimentos. Cada um sabe da sua vida. Pare com isso, meu irmão, minha irmã. Você pode pensar, você pode falar para mim, pastor, você não sabe o que é, isso não podia ter acontecido. Foi muito forte, não tem como. Jesus, em Mateus capítulo 6, coloca para nós lá. No versículo 14, Mateus 6, verso 14. Estou quase encerrando, hein? Ele diz assim, porque se perdoardes aos homens as suas ofensas, também o vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. 15. Se porém não perdoardes aos homens as suas ofensas, também vosso Pai vos não perdoará as vossas ofensas. Mateus 18 agora, versículo 21. Então Pedro, aproximando dele, disse, Senhor, até quantas vezes pecará meu irmão contra mim e eu lhe perdoarei? Até 7? Jesus lhe disse, não te digo que até 7, mas até 70 vezes 7. Dá quanto? 490, né? Por que Jesus Cristo estava dizendo isso? Por que ele respondeu com essa resposta? Jesus nunca mandou nós fazer qualquer coisa que ele mesmo não tenha feito. Quando ele diz a Pedro até 70 vezes 7, porque era exatamente o que ele estava fazendo por mim e por você que está sentado aqui nesse banco. Quando qualquer pessoa foi até ele, trazendo consigo nas suas costas uma vida de anos de erros, de pecados, de coisas erradas, de situações embaraçosas,
Essa pessoa chegou até Jesus em arrependimento. Mesmo que todo mundo em volta que estivesse vendo aquela cena achasse que aquela pessoa não merecesse perdão, qual foi a resposta de Jesus para ela? Perdoados são os seus pecados. Vai embora. Não peques mais. Você está salvo. A tua fé te salvou. Foi o que Jesus fez por mim e por você que está sentado aqui. E Ele ordena que nós amemos e usemos da mesma expressão de misericórdia. Porque Ele diz na sua palavra, porque se vocês perdoarem os homens as suas ofensas, vosso Pai Celestial vos perdoará a vós. Mas se vocês negarem a fazê-lo, o vosso Pai Celestial também não perdoará. Meus irmãos, a nossa salvação está firmada na obra que Jesus Cristo fez da nossa redenção, em que Ele perdoa e apaga os nossos pecados, e nos apresenta diante de Deus como justos, e nós somos salvos, só por causa disso. Ou melhor, totalmente por causa disso. Se nós não tivermos a remissão e o perdão dos nossos pecados, o que nos resta é uma horrível expectação de juízo eterno e condenação. Então, se nós, no nosso coração, nos endurecemos e queremos cometer o erro de privar da pessoa que está do nosso lado o perdão pelos seus erros, o que nós podemos esperar da parte de Deus é a mesma coisa. Meus irmãos, não dá para encarar viver a vida sem o perdão de Deus. Já viu o desespero que te dá quando você faz um negócio errado? Pode ser um pensamento que você deu vazão para ele. O dia acaba, a consciência começa ali te apertar, como se fosse uma faca contra as suas costas, e você só tem um caminho. Você tem que ir até aquele que pode te trazer o alívio. Quem? Jesus. E você vai diante dele e pede a ele o quê? Porque você não suporta mais. Como você pode negar isso para uma pessoa? Jesus nos ordenou não negar isso. Você deve perdoar e decidir fazer isso de todo o seu coração. E nunca mais na sua vida você mexa nesse assunto. Nunca mais você traga isso à sua memória e nem à memória da pessoa que está do seu lado. Porque isso é a expressão da misericórdia, do perdão. E se você quer viver uma vida feliz, você deve colocar isso no seu coração nessa noite. E determinar dentro de você mesmo. A pessoa não merece, ela merece a indiferença. Meus irmãos, nós merecíamos o inferno. Jesus nos perdoou. Quem é você de se colocar no lugar de juiz? A Bíblia diz que existe só um Deus e um só juiz, e só um legislador que é Deus. Se você está querendo tomar o lugar dele, você vai cometer no mesmo erro que Satanás cometeu lá atrás, de querer tomar o lugar de Deus. O que vai te restar é condenação. Decida no seu coração, hoje aqui nessa noite, a obedecer o propósito de vida que você tem, e a deixar Cristo, a deixar o molde de Jesus encaixar na sua vida. Que você seja essa chave de felicidade, né? O buraco da fechadura ali é feito extremamente perfeito para entrar. A sua vida seja assim, você se encaixe perfeitamente no molde de Jesus Cristo. Não vale a pena carregar isso não, meu irmão. Você pode viver sem o perdão de Deus? Eu não posso. Então perdoe seu cônjuge também. Para nós encerrar, Jesus usou também com a humanidade a graça. Olha para nós aí, coloca para nós rapidinho aí, Tito 2, verso 11. Quem aqui já está com fome? Já dá para jantar? Ah, só um com fome. Vou esticar mais aqui então. Brincadeira. Tito 2,11. Porque a graça de Deus se ha manifestado. Porque a graça de Deus se ha manifestado, trazendo salvação a quem? Todos os homens, o gênero humano. Ensinando-nos que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse mundo, ou melhor, vivemos nesse presente século sóbria, justa e piamente, aguardando a bem-aventurada esperança e o aparecimento da glória do grande Deus e do nosso Senhor Jesus Cristo. A graça de Deus se ha manifestado trazendo salvação. Jesus poderia ter manifestado para nós trazendo condenação, porque nós éramos pecador mesmo. A Bíblia diz que todos nós pecamos. Mas manifestou trazendo salvação. Então graça é Deus nos dar o que nós não merecemos. Isso é a graça. Jesus nos deu graça. A graça nos manifestou nos dando o que nós não merecíamos.
E agora, dentro do nosso relacionamento? Você tem sido, ou a senhorita tem sido graciosa, e o senhor tem sido gracioso com a pessoa que está do seu lado? Nós não merecíamos o amor de Deus, nada disso. E Ele nos manda agora, dentro do nosso casamento, exercer a mesma postura, de exercer graça, de dar a pessoa que está do nosso lado, segundo a nossa concepção, ela não merece, mas eu não estou fazendo por merecimento, eu estou fazendo por obediência, por propósito de vida. Eu estou manifestando o propósito da minha vida, que é ser cada dia mais parecido com Jesus Cristo. O que é que Efésios nos diz? Que assim como Jesus amou a sua igreja e Ele entregou a sua vida por ela, não foi? Na cruz, assim devem os maridos também amarem a sua igreja, entregarem a sua vida pelas suas esposas. Graça. O que Efésios diz? Ninguém aborrece a sua própria carne, antes alimenta e cuida dela. Assim os maridos também devem amarem e cuidarem. Cuidado. Amor vai além de afetos no ato da relação íntima do casal. Amor é querer ver sempre o bem do outro, mesmo antes do seu. Amor é você ver querer a pessoa mais beneficiada às vezes que você mesmo, porque foi isso que Jesus fez por nós. Ele sofreu para que nós fôssemos abençoados. Ele sentiu dor para que nós fôssemos felizes. Maridos, eu vou falar isso diretamente com os homens aqui. Os pais que estão aqui sabem muito bem o que eu estou dizendo. Somente os pais de meninas. Eu tenho 3. Se todos vocês que estão aqui querem a minha amizade e o meu sorriso no rosto, trate elas bem. Você vai ter a minha amizade sempre. Mas se você quiser ver o nervoso e muito bravo, é você tratar qualquer uma delas mal e fazer qualquer coisa contra elas. Deus fez a cada um de nós o dia que nós cremos, filhos. Essa mulher que está do seu lado aí é uma filha de Deus. Eu, sendo um pai cheio de falhas, ser humano, vou ter uma reação. Qualquer pessoa que tratar a minha filha mal, né? Agora a Bíblia fala que nós temos um Pai no céu que é um Deus zeloso de todos os seus filhos. Você tem do seu lado uma filha de Deus. Dá para encarar a ira de Deus? Se vocês não dá para vocês encarar a minha, dá para encarar a de Deus? Dá não. Nós temos que pensar nisso. Nós temos um propósito dentro do nosso casamento, homens que estão aqui. É amar essa mulher e cuidar dela durante toda a nossa vida juntos. E quando eu falo do amor, como eu falei, não é simplesmente afeto, como muitas vezes resume no ato, como às vezes só se resume no ato da relação íntima. Mas o amor realmente é querer ver a pessoa bem, é querer ver ela feliz. É você abrir mão, tantas vezes, dos seus hobbies pessoais, dos seus deleites, das suas vontades. Quando as duas estão colocadas, às vezes, no mesmo horário. O horário do jogo, do futebol. Mas a esposa também tem algum negócio, ela depende de você para realizar aquilo. Qual vai ser essa atitude? Vai ser sempre agradar você mesmo. O amor não é isso. O amor, ele prefere o outro na frente. E o cuidado com a esposa, no que diz respeito a zelar dela, já falei isso algumas outras vezes aqui, é de total responsabilidade do marido. Toda a carga que diz respeito ao sustento, à renda, à prosperidade, à ordenança, todas as preocupações financeiras do lar, é de cuidar do marido, responsabilidade total do marido. A sua esposa pode ajudar nisso,
Pode, a Bíblia fala em Provérbios 31 que a esposa pode fazer alguma coisa para ajudar. Mas nunca essa omissão pode entrar no seu coração e achar que você casou para dividir esse peso com uma outra pessoa. O apóstolo Pedro, pelo Espírito Santo, disse que nós devemos coabitar com as nossas esposas com entendimento, porque elas são a parte o quê? Mais frágil. Olha os ombros do irmão Silvio, tanto que é mais forte que os ombros da irmã. É para aguentar o peso. Olha o Demerval, tanto que está mais forte do que a Carol, olha lá. É para aguentar o peso. Deus fez os homens para isso, para aguentar o peso, para cuidar das esposas, para zelar dela. Nunca para explorar. Nunca para usar delas como uma forma para se beneficiar a si próprio dos seus deleites. Para usar dela, da boa vontade dela, disponibilidade dela. Deus, quando criou a mulher, criou ela com propósito. No interior do lar, cuidar dos filhos, das coisas do lar. Paulo do Senhor fala em Tito que as mulheres sejam sensatas, boas donas de casas, castas, que amem os seus maridos, que guardem a fé. Como eu falei aqui, nossa cultura hoje, a mulher hoje tem um espaço muito grande no mercado de trabalho. E é muito importante, quem vai negar isso hoje, meus irmãos? Você fica no hospital, é tratado por uma enfermeira atenciosa, todo mundo lá sai elogiando aquilo. Quem vai dizer que aquele trabalho ali não é importante? É claro que é. Eu estou falando dos maridos, que na sua consciência entraram uma omissão e esse papel saiu deles. Você vai conversar sobre finanças, a cabeça da esposa está por aqui, ó. Está aflita. Por quê? Deus criou a mulher com um propósito. A criança chora, ela quer quem quando ela nasce? Amamentar. Deus criou as mulheres com essa construção emocional e psicológica. Mulher já logo quer cuidar, quer tratar dos filhos. E para dar de comer tem que ter na despensa. Para uma mulher faltar roupa, comida, as coisas básicas da casa, é um problema sério emocional para ela. E às vezes a mulher está sofrendo com isso e o cara tem que estar colocando culpa nela. Essa mulher está querendo esbanjar as coisas. E o cara é omisso. Está trazendo esse peso emocional. Não é o meu tema aqui, mas quis dar só uma pincelada sobre esse assunto. É a minha missão, é a sua missão, marido que está aqui, amar essa mulher e cuidar dela durante toda a sua vida, como Jesus nos deu o exemplo. Esposa, como nós vemos a palavra de Deus lá em Efésios capítulo 5, que em tudo sejais submissas ao vosso esposo e amar eles também de todo o seu coração. Como a igreja está totalmente rendida e submissa a Jesus Cristo, assim as mulheres também. Quando um homem desempenha bem o seu papel, a mulher nunca vai ter dificuldade também de desempenhar o seu, a não ser que haja um traço de rebeldia e de cultura. Precisa ser corrigido pela instrução da palavra. Mas, como eu falei aqui desde o começo, nossa obediência à palavra ela é incondicional. E eu devo fazer a minha parte incondicional. Meus irmãos, todos nós sabemos muito bem disso. Às vezes você chega em casa. Eu comentei aqui com os irmãos aqui da escola bíblica esses dias para trás que eu tenho uns problemas de personalidade. E eles se manifestam às vezes à noite, a hora que eu estou com muito sono. A minha paciência, que é boa durante o dia, que é controlada, quando eu estou com sono, ela fica negativa, ela não fica só zerada, ela fica negativa. Eu falo para as crianças ali para as 10h30, vamos para a cama para dormir, já está na hora. E elas não vão, chega 11 horas, 11h30, aí eu chego naquele grau de nervosismo. Eu digo, vai dormir. Aí elas falam, mamãe, vamos dormir porque o papai já chegou nos 5 minutos dele. Esse de papai, né, pegou uma plaquinha lá do negócio de energia lá, tem escrito lá assim, risco elétrico. Aí elas pegou as plaquinhas e ficam encostando em mim assim. Não se aproxime, risco elétrico, risco de dar choque. Plaquinha, cão bravo, não chegue perto. Nossas falhas. Eu fico um pouquinho também nervoso se eu estiver com muita fome. E às vezes, uma hora ou outra, a gente chega em casa, querendo, marido, né? Eu chego em casa, às vezes, às vezes um dia que você fez hora extra, você já está passado de cansado e de fome. O que você está pensando na sua cabeça? Não, chegar lá, vai ter um bolo pronto. Vai ter um tabuleiro de pão de queijo assado.
Vai ter uma jarra de suco pronta. Já vou chegar encarando aquilo tudo e vou acabar com essa fome, com esse cansaço. Eu chego lá, olho a pia, a panela, o fogão e dou uma olhada assim, olho para o outro lado para ver se não está em outro lugar. Eu pergunto, vocês não comem nessa casa, não? Eu fico nervoso e perco a razão. Ela diz assim, calma, amor. Eu vou fazer um negócio para você aqui. 5 minutos aqui está pronto. Aí eu saio para lá envergonhado daquele comportamento e volto e falo assim, não, querida, é porque eu estou com fome. Esqueci isso, me perdoa. A atitude de amor dela, né? O que eu merecia? Você está achando o quê? Que você que manda aqui? Ela podia ter reagido assim, né? Eu não sou sua escrava, não, para te dar comida a tempo e a hora. Eu tenho um monte de coisa para me fazer. Ela podia ter reagido assim, né? Mas você já percebeu quando você vive a vida aos moldes de Jesus Cristo? Como as coisas encaminham? Judas traiu Jesus com um beijo no rosto. Jesus disse para ele, a que viestes, amigo? Jesus não era hipócrita. A Bíblia fala que depois que aquele homem vendeu Jesus por 30 moedas de prata, ele não quis saber delas. A Bíblia fala que ele foi se enforcar. E não conseguiu, se precipitou e se arrebentou lá. Pensar que ele traiu um homem que amou ele, o amor constrange, meus irmãos, as pessoas. A minha atitude de amor, a sua atitude de amor vai trazer constrangimento num comportamento errado que o outro está agindo ali. E muitas vezes nós queremos só dar amor por merecimento. Esquece isso. Tire isso da sua vida. Você vive amor e você dá amor porque Jesus é o seu molde, é o seu modelo, a sua referência de vida. E Ele nos deu amor quando nós merecíamos condenação, quando nós merecíamos a vingança e a ira de Deus. Ele nos amou. E graças a isso você dá. Porque a pessoa não merece. Eu merecia era sair para a padaria e caçar um trem para mim comer. Mas não foi isso, né? Dando um exemplo aqui engraçado só para ficar mais prático. Meus irmãos, agora eu vou encerrar mesmo. Estou começando a ficar com fome. E eu não quero ficar nervoso aqui com o microfone. Mas nós vamos ter um inimigo para nós vivermos isso. E esse inimigo pode estar alojado dentro de nós. Chamado egoísmo. Que é o seu amor e o seu apego ao seu ego, a si mesmo, aos seus desejos, aos seus deleites. Ele faz oposição a você viver essa vida de rendição e viver o modelo de Jesus Cristo. É triste quando você senta para aconselhar um casal e você vê que o egoísmo está ali, em ambos, ou às vezes numa das partes. E ele está ali sugando o relacionamento, né? Como um sanguessuga. O egoísmo é isso, né? Está travando a vida da pessoa ali. Outra pessoa está até tentando empurrar o egoísmo do outro, está drenando ali o casamento, sugando a alegria e o prazer. O egoísmo é uma idolatria que você cria dentro do seu coração de si próprio, das suas vontades, dos seus deleites. E você não quer abrir mão delas em momento algum. O egoísmo, ele é o oposto dos mandamentos de Deus. Egoísmo é você se amar a si mesmo. Você ama só os seus interesses. A outra pessoa do seu lado, você não tem consideração pelos interesses dela, pelas vontades dela. A tendência de uma pessoa egoísta é excluir as vontades do outro, tornando ele mesmo a referência de tudo. Ele se vitimiza, né? Não porque nossa, se eu não fizer isso por mim, sabe? O egoísmo é esperto, ele vitimiza. Isso nunca aconteceu na casa de vocês não, né? Uma pessoa egoísta é aquela que só pensa no seu próprio bem-estar. Ela faz com que a outra pessoa do relacionamento não tenha voz, não fale nada. E quando ela fala, o egoísta faz com que a outra pessoa se sinta inadequada. O assunto dela não tem interesse. O cara egoísta faz isso. E a pessoa perde o interesse de falar, de conversar, e a pessoa vai só murchando no relacionamento. O egoísmo, ele quebra a lei de Deus, ele corrói um relacionamento. Ele leva o amor embora. Filipenses 2, versos 3 e 4. Coloca aí, nós estamos acabando. Nada façais por contenda ou por vanglória. Essa palavra vanglória está ligada a egoísmo. Mas por humildade, cada um considere os outros o quê? Verso 4. Não atente cada um para o que é propriamente seu, mas cada qual também para o que é dos outros. Isso chama humildade, esse é princípio de amor. Nesse ambiente de amor incondicional, de misericórdia, de graça, de viver aos moldes de
de Jesus Cristo, nosso Senhor. Esse casamento vai trazer realização pessoal, tanto para homem como para mulher. Alegria. Você vai ver isso no rosto de ambos. Estão dois ali entregues a cumprir a sua missão de amar intensamente o outro, de cuidar, de zelar, de respeitar, de submissão, de compromisso. E nesse ambiente de obediência, de sujeição a Cristo, seus filhos vão crescer. E ser também as crianças, os adolescentes, os jovens mais felizes. Você está sem força para lutar, meu irmão? Deus está aqui hoje para te dar forças, para você lutar pela sua família, por si próprio, pelo seu relacionamento, pela felicidade sua, da sua esposa e também dos seus filhos. Falar de filho, papai e mãe é mexer com uma parte muito forte, muito emocional nossa, né? Se você é de verdade um pai, você é de verdade uma mãe, não há nenhum deles que é de verdade que não querem ver a alegria no rosto dos seus filhos. Não quer ver o sorriso, não quer ver um filho ali crescendo no lar, se sentindo amado e protegido, tranquilo, livre de preocupações, sem medo de ser acuado, sem medo de uma circunstância desastrosa acontecer a qualquer momento. Tantas histórias tristes eu ouvi nessa meu pequeno ministério pastoral. Crianças enfiadas debaixo da cama porque o pai estava chegando da rua, o cara chegava violento e situações muito deprimentes. Essas crianças crescerem guardando nos seus corações uma personalidade totalmente definhada, e qualquer problema que a vida trouxe para eles, em vez de eles se impor e resolver o problema, eles voltavam para trás, apanhavam na escola, sofriam bullying, porque dentro de casa foi onde começou tudo. Com o mau comportamento de pai, de mãe, vivendo um relacionamento destruído, cheio de brigas, de contendas, e arrebentando emocionalmente com os filhos dentro do lar, levando muitos jovens na sua adolescência a buscar de uma forma ilegal comprar uma arma de fogo para colocar aqui. Não que ele é um valentão, pelo contrário, é porque ele é um medroso. Ele morreu de medo do pai quando o pai era violento e maligno dentro de casa, ele teve que comprar uma arma. Não é porque ele tem valentia, é porque ele morre de medo de outras pessoas fazer com ele o que o pai ou que a mãe fez. A Bíblia fala para nós corrigirmos nosso filho, ensinar eles no caminho do Senhor, e se precisar usar a vara, faça isso, porque Deus te deu autoridade. Eu não estou falando dessa questão. Estou falando de um lar estruturado e feliz, no qual seus filhos vão desenvolver uma personalidade de um homem, de uma mulher de verdade, serem honestos, generosos, e eles vão olhar para você, ó pai, as suas filhas, e vão olhar assim: eu quero ter um marido igual o meu pai é para minha mãe. E os seus filhos vão olhar para você, mãe, e vão dizer: quero ter uma esposa igualzinha a senhora. Porque eles veem respeito, amor, união. Eles veem ali uma base sólida que está sendo passada para eles, de um modelo daquele que criou o casamento, que é Deus, e expressou ele na pessoa de Jesus Cristo, o nosso Senhor. O propósito do casamento é mostrado para nós em Jesus, os moldes de como ele salvou e amou a sua igreja. Assim é que nós devemos viver. Vamos colocar de pé, vamos ler um texto junto aqui. Coloca para nós aí Salmo 112, verso 1. Salmo 112, verso 1. Vou ler. Diz assim: louvai ao Senhor, bem-aventurado ou feliz é o homem que teme ao Senhor e que em seus mandamentos tem grande prazer. A sua descendência, os seus filhos, será poderosa na terra. A geração dos justos será abençoada. Já tem uma promessa de Deus aí. Fazenda e riquezas haverá na sua casa, e a justiça permanece para sempre. Aos justos nasce luz nas trevas, e ele é piedoso, misericordioso e justo. Quantos querem ver essa promessa na vida dos seus filhos? Eu quero ver na vida das minhas. Você que está aqui e você não tem por algum motivo filhos,
Bíblia está falando aqui sobre a questão da bênção também na vida da família individual do casal. Eu quero encerrar aqui essa parte da ministração da palavra. É tanta coisa que nós poderíamos apresentar diante de Deus aqui, nessa oração final. Mas eu queria que você orasse, para que essa consciência esteja dentro da sua mente, do seu coração. Que Deus te deu um casamento, você está aqui hoje, você e sua esposa, vocês estão aqui, esse casamento foi unido, vocês estão aqui na aliança do casamento. E ele foi feito por Deus para ser insolúvel, ele não pode acabar. Deus uniu vocês como testemunha. E também não é só duração, mas também prazer e alegria, e a forma como vocês vão viver esse casamento. Hoje nós falamos aqui, deu 1 hora ali e pouquinho só. Tanta coisa que eu poderia falar sobre relacionamento, sobre casamento, sobre criação de filhos, sobre conduta diária. Mas eu quis falar hoje só sobre a base. As coisas que eu falei aqui são até pesadas às vezes de ouvir, eu sei. Mas isso não é a plenitude de tudo do casamento. Eu falei só da base do casamento. Há uma plenitude de vida, de alegria, de felicidade, de uma vida prática. Mas se essa base não estiver bem firmada, meu irmão, não adianta você querer viver lá em cima, se o chão não está firme, para você andar nele. Construir sonhos, projetar a sua família, seus filhos, o ministério, uma vida feliz e realizada. Vai depender dessa base, dessa consciência para essa base. Gostaria que você, nesse momento, fechasse os seus olhos agora. Pode ser que você que está aqui não é uma pessoa de fé evangélica, mas eu quero te dizer, como a Bíblia fala, existe só um Deus, um só Senhor nos céus. E é Ele, o único Deus vivo. Aqui nós vamos orar. A Bíblia fala que toda oração que nós vamos fazer tem que ser feita no nome de Jesus Cristo, porque sem Ele nós não temos acesso a Deus. E a palavra do Senhor diz também que não há outro mediador, ou só há um mediador entre Deus, entre nós e Deus, é Jesus Cristo, o nosso Senhor. E somente no nome dele nós podemos orar a Deus. Então é no nome de Jesus que nós vamos orar nessa hora. Eu quero que você peça a Deus nesse momento, que não só essa palavra que eu falei aqui, mas que a Bíblia Sagrada, os textos que você já leu, outras palavras, elas possam nessa noite entrar dentro do seu coração mesmo. E formar dentro de você essa consciência, que você vai viver a sua vida inteira, de uma vida feliz e realizada, e é com essa pessoa que sair do seu lado, não é com outra. E você vai viver a sua vida, já está passando, os anos já estão correndo dela. E você não sabe, você não tem o controle da quantidade dos anos que você ainda vai viver. E se você tem vivido uma vida infeliz até aqui, amargado uma vida por falta de postura, de boa conduta, que você vai nessa noite, nessa oração, decidir dentro do seu coração, de ter uma consciência mudada, sua mente renovada, pelo entendimento da palavra, e de viver e fazer todos os meios possíveis que te cabe, segundo a palavra de Deus, para viver uma vida feliz, com essa única mulher, e mulheres com esse único homem que Deus te deu, para que você viva. E que você vai empenhar toda a sua força, o seu coração, em obedecer a palavra. E você vai se moldar, peço ao Senhor que te ajude a se moldar e conformar ao exemplo de Jesus Cristo e a sua igreja, para que você viva assim, essa vida feliz e realizada. E quando chegar o grande dia de Jesus Cristo, você possa levar com você para os céus, de mão dadas, essa pessoa que está aí do seu lado. E se Deus te der filhos, você possa levá-los também, pelo seu exemplo de conduta. E se esses filhos casarem, que os netos deles, os filhos deles também, que são seus netos, vão também para o mesmo reino, para a glória eterna com o Senhor. Vivendo, recebendo da sua vida, que passou para os seus filhos, e dos seus filhos passaram para os seus netos, e assim sucessivamente. Porque você decidiu mudar totalmente. Você decidiu viver essa nova vida, de absorver essa nova consciência do propósito real do casamento, que Deus demonstrou para nós em Jesus Cristo, o nosso Senhor. Feche teus olhos, o Espírito de Deus está aqui. Deus está sondando nossos corações nesse momento. E os olhos do Senhor passam nessa hora sobre cada vida, examinando cada coração nesse momento. Se as palavras que estão saindo da sua boca, elas estão realmente apegadas ao seu coração. Você pode dizer assim: pastor, eu estou sem forças para isso. A Bíblia diz aí ao fraco, eu sou forte. A palavra do Senhor diz: todas as coisas eu posso naquele que me fortalece. Aquele que te dá forças está aqui nesse momento. Sua carne é fraca, situações têm debilitado o seu coração. Você está sem força agora mesmo.
até para demonstrar afetividade e unidade com a pessoa com quem você está aí do seu lado, que você deveria estar amando muito mesmo. A palavra do Senhor nos deu uma promessa gloriosa. Nós lemos aqui que todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados, como eu e você que está aqui, segundo o seu propósito. Deus chamou você, e Ele diz, Ele prometeu que todas as coisas vão colaborar para o seu bem, para a felicidade da sua vida, desse relacionamento, da sua família, dos seus filhos, da sua geração. Abra o seu coração nessa hora. Eu mexi nesse assunto aqui de perdão. Se isso às vezes está no seu coração, nessa oração você vai dizer isso agora: Senhor, eu perdoo. Eu perdoo ela ou eu perdoo ele. Eu não quero mais carregar isso. Eu coloco esse veneno para fora do meu coração, da minha vida. Eu quero que a alegria do Senhor entre no meu coração. Eu não quero mais amargar dias tristes e difíceis. Eu quero realmente me dispor de todo o meu coração a amar intensamente, como o Senhor me amou. Eu quero amar essa pessoa. Quero amar meu cônjuge. Peço ao Senhor que faça isso por você nessa hora, meu irmão. Deus está aqui nesse momento, nesse lugar. O Espírito de Deus está passando das fileiras desses bancos aqui. Homem, você que está aqui, você que teve até hoje, até essa noite, uma conduta errada com a sua esposa, teve uma conduta truculenta com ela, você que mentia, você que omitia situações, você que enganava, toma uma decisão no seu coração agora mesmo nessa noite, de mudar a sua mente e o seu coração. Saiba que você está do lado de uma filha de Deus, e a Bíblia diz que Ele mesmo é o vingador. Ele diz: ai daquele que tocar nos meus, é como tocar a menina dos olhos do Senhor Deus. Não caia mais nesse erro. Trate nessa noite mesmo a fazer um conserto do seu coração, e a amá-la de todo o seu coração, e a entregar a sua vida a cuidá-la, amá-la intensamente, e fazer com que, através da sua vida, ela viva uma vida feliz e realizada aqui. Mulher, você que tem aberto o seu coração para os enganos de Satanás, e tem desobedecido, sido insubmissa, arrogante, tem colocado no seu coração uma independência, no qual a palavra de Deus nunca te deu ela. E você tem subido e se colocado no lugar daquele no qual deveria dirigir a sua vida, a sua casa, que é o seu marido. Você nessa noite precisa se arrepender disso, desse mal. Isso está roubando o seu propósito de ser feliz, está roubando a alegria do seu lar. Isso está desonrando a pessoa que Deus, o seu marido, a pessoa que Deus colocou sobre a sua vida. Deus trará juízo contra esse comportamento errado e maligno. Renuncie isso da sua vida hoje aqui, dentro dessa igreja. Decida no seu coração hoje mesmo a viver a vida que Jesus Cristo te deu para viver aqui, uma vida feliz e realizada. E a pessoa que vai contribuir para essa alegria e para essa realização está aí do seu lado mesmo.